Olá, vocês estão bom ou não? Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo ao meu canal. A gente monitora o mercado ajudando você a encontrar aquele preço mais barato. E hoje a gente vai mostrar para você aquela pergunta que não quer calar que muitos estão fazendo. Afinal, a nova placa da AMD, ela encostou na 3060 Ti? Será que a 6650 ela deu um bustzão e meio que ameaçou o trono da Nvidia? Bom, qual que eu compro, Kigão? Me ajuda aí, cara. Qual que é os prós, qual que é os contras dos dois modelos, né? O que você acha que eu devo fazer? Qual que é a performance? É isso que a gente vai tentar te ajudar a entender a performance. Para isso, a gente testou no Ryzen 7 5700X. 8 núcleos, 16 threads em 3. Espera aí, Guigão, mas não é o processador mais rápido do mercado, é verdade, não é? Mas isso aí vai influenciar nos testes? Nananina não, porque ele dá conta tranquilo de qualquer placa de vídeo. Então, a performance final média, calma que você vai ver, não vai ter nenhum prejuízo para nenhum dos modelos. B550M TUF Plus, duas memórias Crucial, 8 GB, 3200 CR16, num dual de 16 GB de RAM, SSD M2 NVMe ZADAC operando a 3500 MB, né? E os modelos? Espera aí, e a placa de vídeo? Bom, a gente testou pro lado da AMD as ROG Phantom, né, com RGB Triple Fan. Pelo lado da Nvidia, a gente testou aí a Ventus Dual Fan da MSI. Tá vendo, cara? Você tá querendo beneficiar nos testes aí AMD. Não. A diferença de PCB, mesmo chip, então você pega a 3060 Ti, a Aorus Master, um exemplo, e pega essa Ventus Dual. Diferença entre 1 a 4 frames, não vai dar tanta diferença assim. Mas isso pode influenciar na diferença de uma placa para outra. Nem tanto, porque o chip manda mais. Mas calma, calma, assista os testes e tire as suas próprias conclusões. Valhalla 1080p tá aí na tela para você, né? A AMD ela leva vantagem em Assassin's Creed. Já em Quad HD, né, a diferença reduz bastante, 3 quadros, né, quase um empate técnico. E em 4K a Nvidia vira o jogo por conta do barramento da Nvidia, né, da 3060 Ti, isso é simplesmente o dobro. Então tá aí os resultados finais, né? A AMD ganha em 1080p em 16%, mas perde em 4K em 14% e mantém uma ligeira vantagem, que é quase um empate em Quad HD. BF5 no Ultra, tá? A gente observa aí a placa da AMD com uma boa margem, ganhando e ganhando bem com relação à placa da Nvidia. Em Quad HD, a gente tem aí uma performance mais parelha, mas a AMD vence no 1%, hein? A AMD está bem mais estável, levando vantagem no BF. Média geral tem empate, apesar da AMD ganhar no 1% em Quad HD, uma vitória de 5% em Full HD. Bom, agora testando um preset baixo padrão do jogo, né, visando aí um competitivo, você tem novamente a AMD na frente, pelo menos na média, né? Em Quad HD, a gente tem novamente a AMD na frente, tanto no 1% quanto na média. AMD levando a melhor em Battlefield. Tá aí, 7% em 1080p e 4% no Quad HD. Pod Warzone a gente testa aí no preset alto, o próprio jogo configura, depois você pausa para ver as configurações. Esse jogo ele é melhor otimizado para as placas da AMD e você observa uma vitória clara e inequívoca da 6650. Já em Quad HD a gente tem aí já um gameplay mais próximo de ambas as placas, mas no geral a plaquinha da Nvidia ela entrega uma performance um pouquinho melhor, mais discreta, uma diferença de 1,47%, é quase um empate. 1080p a AMD venceu por 15%. Cyberpunk 2077, texturas no alto, preset Ultra, tá? A Nvidia leva melhor, mas é quase um empate técnico, tá? Em Quad HD é 1% da Nvidia muito melhor, né?
A média não é tão distante assim, né? Depois eu vou explicar o porquê disso no final. Então a gente tem um resultado final para você na tela, né? A NVIDIA leva melhor em 4%, que não é muita coisa lá em 1080p, já em Quad HD ela ganha em 7%. Far Cry 6, o preset ultra padrão do jogo, tá aí na tela para vocês, né? Esse jogo em 1080p AMD foi um pouco melhor. Quad HD a gente tem um empate. Olha que interessante, a gente tem um empate técnico aí. Lembrando que isso é benchmark, hein? Isso não tem influência nenhuma, isso é benchmark do jogo. 4K na tela para você também é praticamente um empate aí entre as duas placas. No geral, a AMD ganhou em 5,8% em Full HD e empate nas demais resoluções, que é uma coisa surpreendente. Fortnite testamos no alto com a visão no épico, tá? Esse preset que a gente está testando aí, porque o épico, o padrão do jogo, está absurdamente pesado, muito mal otimizada essa Unreal 5, e você observa que a diferença das placas não é grande, mas a estabilidade é maior para a placa da NVIDIA. A gente testa no competitivo tudo no mínimo a visão no épico, e no competitivo a AMD surpreendeu, fazendo mais frames na média do que a placa da NVIDIA, embora a NVIDIA 1% é melhor e ela dá menos stuttering, ela é uma placa mais estável que a placa da AMD. Ambas as placas você vai jogar bem, mas em Fortnite, se fosse para eu escolher, eu iria de NVIDIA por conta da estabilidade, ela conta mais do que a média para mim. E surpreende, ó, o competitivo a AMD ganhou em 4,5% e no preset alto e elas empataram. Forza 5, preset extremo do jogo. Então a gente está aí na tela para você 1080p, a gente tem um empate, uma coisa surpreendente, não é? Em Quad HD, a gente tem uma vitória para a placa da NVIDIA, isso é graças ao barramento ser reduzido na placa da AMD. Eu vou explicar com maiores detalhes na análise final. 4K é surpreendente para mim porque a AMD voltou a estar na frente, eu achei até estranho isso, para falar a verdade, mas isso é benchmark não mente, tá pessoal? Resultado final, a AMD ela ganhou em 4K, mas perdeu em Quad HD e empatou em Full HD. Então, se a gente pegar média por média, a gente tem um empate nesse jogo entre as duas placas, com uma coisa surpreendente. God of War, a gente testa o preset Ultra do jogo 1080p nativo para você na tela. A diferença é interessante para o lado da NVIDIA ganhando. Quad HD a NVIDIA continuou ganhando, em Quad HD a gente habilitou o DLSS qualidade e o FSR em qualidade, ambos para suas respectivas placas. Em 4K a gente fez a mesma coisa, só que com o preset original padrão do jogo, DLSS para NVIDIA, FSR para AMD, tá aí para você na tela. Bom, média final, a gente tem aí 7% mais performance em 1080p para 3060 Ti, 11% em Quad HD para 3060 Ti e 14% em 4K para 3060 Ti. Apesar da AMD perder em todos os cenários, a AMD pelo menos consegue segurar 60 em qualquer cenário, que é uma coisa positiva. Já a 3060 Ti te mostra que ela tem mais folga para rodar. GTA V a gente testa com os gráficos avançados habilitados, tudo no máximo com MSA 4X. Na tela para você, primeiro 1080p, né? MSA 4X e NVIDIA ganha, mas dá uma surra na AMD bonito. A mesma coisa se repete em Quad HD, tá? O Quad HD inclusive aumenta essa vantagem na NVIDIA, a gente vai comentar mais sobre o final do vídeo. Em 4K ainda mantém uma boa diferença vencendo a 3060 Ti. Esse jogo ele é melhor otimizado para as placas da NVIDIA, sempre ganharam, tá? Resultado final, você tem aí 4K sem o MSA, que a gente testa 4K, né, porque é muito pesado. Você vê aí uma diferença de 24%, mas pelo menos a placa da AMD ainda entrega 60%. Em Quad HD, com MSA 4X, tudo nativo, você vê 41% de diferença, cara. Isso é muita coisa mesmo, é quase o dobro, né? É uma coisa insana esse resultado aí, pois eu vou explicar o porquê disso no final. Em 4K tem 21% de diferença.
O Ryzen Zero Dawn tá aí na tela para vocês, tá, pessoal? Ultra, padrão do jogo, 1080p, uma vitória aí para Nvidia. Quad HD, a Nvidia amplia a vitória, tá? A Nvidia ela se consolida aí no Quad HD com uma folga ainda maior, tá, pessoal? Em 4K você tem ainda a Nvidia 3060 Ti mandando a melhor, né? Em 4K a gente testou no preset original padrão. Final, estamos as médias aí na tela, né? 3,92% em 1080p, então a diferença é pequena. Já em Quad HD a diferença já é grande, né? Quase 13%, e ela aumentou ainda em 4K, chegando a 19%. Rainbow Six a gente testou aí no preset Ultra padrão do jogo, sem alterar nada, tá? Então tá aí para você 1080p nativo, uma vitória, uma surra da AMD que me surpreendeu demais, olha isso. Quad HD já é praticamente um empate, já reduziu muito, mas o 1% da AMD é muito superior ao da Nvidia. Chama atenção para esse 1%, e isso é benchmark, hein? Isso aí é benchmark. E a gente tem 4K, mas aí em 4K a coisa se inverte. A Nvidia aí já deu um couro na placa de AMD, mas ela já tomou muita surra ali nas resoluções anteriores. Depois eu vou explicar o porquê disso no final. Então temos aí uma vitória da AMD 13% em 1080p, né? Quase um empate aí, 1% em Quad HD, e em 4K você tem aí 7% de vantagem para a 3060 Ti. Red Dead 2 a gente testa no preset do Hardware Unboxer, tá? A gente considera esse preset um alto do jogo. Na tela para vocês, 1080p nativo, e olha só, a AMD com 1% até melhor, mas perdendo na média. Já em Quad HD, a gente já inverte a situação. A placa de Nvidia 3060 Ti rendeu bem melhor, né? Depois eu vou explicar isso no final dos testes, o porquê disso. E em 4K você tem mais uma vez a 3060 Ti levando a melhor. Isso é fruto muito do barramento que a AMD está utilizando, eu vou explicar. Então a gente tem aí quase um empate em 1080p, né? Uma vitória aí da 3060 Ti em Quad HD 16%, uma vitória da 3060 Ti em quase 13% em 4K. Resident Evil Village, testamos aí num preset Ultra, tá? Praticamente tudo no máximo, apenas respeitando ali a VRAM, tudo que tem direito ligado. E a gente tem aí uma surra bem dada na placa da AMD, o que surpreende demais, né? O Resident realmente, as placas da AMD, elas se saem melhor, tá? Em Quad HD a surra se manteve, o que eu fiquei até surpreso, né? Depois eu vou comentar mais na questão de Quad HD no final desse vídeo. E finalmente em 4K você tem praticamente um empate entre as placas, né? Assim como muito parelhas a questão do desempenho, que também me surpreendeu. E tá aí no finalmente para você, 21% a AMD ganha em 1080p, 15% a AMD continua ganhando em Quad HD. Essa foi minha maior surpresa por conta do barramento, eu vou comentar mais no final. E 3% a AMD ainda chega a ganhar, mas é quase um empate em 4K. Shadow of the Tomb Raider tá aí, ultra padrão do jogo, sem alterar nada, com MSAA 2x 1080p. Temos aí agora em Quad HD, e observa que tá bem parelho, né? Praticamente empate técnico aí da 3060 Ti versus a 6650 XT. Em 4K que a placa de Nvidia rendeu melhor, lembrando que isso é benchmark, não tem, o impacto e o peso é igual. Então tá aí no final, né? 1080p 1,8% a favor da AMD, 2 FPS, a gente considera praticamente empate técnico isso. Quad HD é quase um empate técnico também, né? A Nvidia ali ganha em 3,75, mas é 3 frames só. Em 4K realmente a Nvidia bateu a AMD em 23%, foi uma coisa bem considerável. Bom, chegando ao final dos nossos testes, temos aí, né, os resultados de jogos competitivos. A gente não vai considerar esses jogos na performance relativa, porque
você não consegue reproduzir esses jogos, os mesmos cenários, tendo os mesmos impactos e pesos sobre as placas, porque você varia a quantidade de inimigos e de acontecimentos dentro do gameplay. Então o peso ele nunca é o mesmo. A gente mostra para vocês terem uma noção, mas quando a gente vai comparar tal placa é mais rápida ou mais lenta do que a outra, eles não são levados em considerações por conta disso, tá? O PUBG a gente resolveu descartar porque você tem que testar no mesmo cenário, porque senão muda muito a questão do peso sobre o jogo. Como eu não tenho tempo de fazer isso, eu trago na análise individual de cada placa, mas na análise comparativa eu já não consigo trazer. CS e Valorant são muito leves, então pesa muito no CPU. Para otimizar os testes eu resolvi não colocar. Bom, a gente colocou aí e o que a gente detectou, né? Essa performance relativa sobre a 6650, então a gente observa que a AMD ganhou em todos os cenários. E empatou em Fortnite no alto, que foi uma coisa surpreendente para mim. Sensacional essa vitória da AMD. Gigão, e para fazer live? Para fazer live a AMD vai muito bem, obrigado. A Nvidia ela tem um core aqui melhor, mas a AMD não decepciona em live não. A Nvidia tem a vantagem de ter também o broadcast, então ela tem um melhor isolamento, um melhor cancelamento de ruído, já a AMD já não tem essa tecnologia. Então, ambas as placas são interessantes, são placas rápidas e para fazer live, as duas vão te entregar uma live muito boa. A 3060 Ti, ela te entrega uma qualidade melhor com relação ao isolamento de ruído, até mesmo a trabalhar ali na edição da câmera, né? Aí vai de você avaliar aí a diferença entre os modelos. Jogos casuais que a gente considera a performance relativa entre as placas, né? Que a gente tira as médias, porque você consegue reproduzir o mesmo impacto de render, exatamente o mesmo impacto em ambos os modelos de placas, então fica mais justo a comparação. Nesses jogos, olha o que a gente observou, eu quase caí para trás, a gente observa que a placa da AMD ela conseguiu ser mais rápida que a placa da Nvidia, embora essa diferença ela é mínima. Jogos otimizados para AMD como Valhalla, você tem por exemplo Resident Evil, né? A AMD vai bem melhor do que a Nvidia. Jogos melhor otimizados para Nvidia, no caso do GTA por exemplo, ela dá uma surra na AMD. Mas o restante dos jogos, você pega Cyberpunk, Far Cry, Forza, God of War, Horizon, Red Dead, Tomb Raider, você vê que a diferença das placas não é grande. Não é uma diferença grande. Se você juntar a quantidade de FPS que a AMD fez em todos os testes, mais a quantidade de FPS que a Nvidia fez em todos os testes, dividir pela quantidade de jogos, a gente chega a uma pontuação de 106 frames de média para 3060 Ti e 108 frames de média para 6650 XT. A 6650 XT vencendo em 1,88%. Uma coisa absurda, surpreendente. A gente testou isso em live, hein? Sem edição, sem corte, sem nada. Então isso aí representa realmente a realidade que a gente encontrou. Quad HD, a situação muda bastante. Por que a situação muda bastante? A gente viu uma surra da 3060 Ti, né? Em Quad HD. Poxa, por que isso, Guigão? Bom, aqui no Tech Power Up a gente observa o barramento de 128 bits da 6650 XT, PCI Express 4.0 X8 de interface, né? Já aqui a 3060 Ti é 256 bits, né? O PCI 4.0 X16 de interface. Então a placa da Nvidia ela tem simplesmente o dobro de barramento do que a placa da AMD. E em Quad HD, como você tem um maior peso no render, essa velocidade de barramento da Nvidia sendo maior faz ela render mais, é o que a gente observa. Então aqui o couro ele é bem dado. Quando a Nvidia já ganhava em GTA, ela ainda dá um couro ainda muito maior, né? Você vê que jogos como o God of War que a Nvidia ganhava, ela amplia. O Forza, que era empate, a Nvidia voltou a ganhar, né? Começou a ganhar. O Horizon Zero Dawn ela muito o ganho sobre a AMD. Né? O Red Dead, que era praticamente um empate, né? Agora a Nvidia deu um couro. E no Resident Evil, que a AMD tinha uma vantagem mais elástica, assim como no Valhalla, que ela tinha uma vantagem elástica, ela já reduz essa vantagem, né?
E no final, quando a gente soma a média de frames da AMD versus a média de frames da NVIDIA e divide pela quantidade de testes, a gente tem aí uma perda da AMD em 37,66%, ou seja, a AMD é 37% mais lenta do que a 3060 Ti numa média em Quad HD. Em 4K, o que vai acontecer em 4K? Surpreendentemente, tem uma boa vantagem para a NVIDIA, mas não tanto como o Quad HD. A gente observa aí um ganho aí da NVIDIA, né? E a AMD sendo 12,96% mais lenta. Quando a gente pega as três resoluções, pegamos as três resoluções, somamos os frames que a gente tem de média e dividimos. A gente tem aí uma média para AMD de 80 frames, quanto uma média para NVIDIA de 91 frames. Num contexto geral, somando as três resoluções e tirando a média, você tem a 6650 XT 13,75% mais lenta do que a 3060 Ti. Tá? Mas em 1080p a gente observa que a AMD chega até a superar a placa da NVIDIA. Em jogos competitivos também isso aconteceu em 1080p competitivo. Então, quando a gente pega aqui o Tech Put Up e a gente observa o Tech Put Up, ele fala o seguinte, que a diferença da 3060 Ti para a 6650 XT está em 9%. Então estamos mais ou menos dentro. 9, a gente achou 13. Você observa que 1080p AMD ganha, no competitivo AMD ganha. Então você observa que essa performance relativa, quando a gente fala 9%, não é grandes coisas, né? Quando a gente pega a 6650 XT como base, é mais ou menos a mesma coisa, aqui ó, 100% a 6650, né? Tá dando aqui 10% de ganho para 3060 Ti, nos meus testes eu achei 13. Então, você testou a 6650 XT Triple Fan, Guigão, enquanto que você testou a 3060 Ti Dual Fan. Por isso que a AMD em Full HD ela chegou a empatar com a NVIDIA. Não. Por quê? Tem diferença de PCBs? Tem diferença de PCBs, eu concordo. A diferença pode chegar até 4, 5 FPS. Isso vai impactar? Vai impactar? Vai impactar. Se eu jogar 5 quadros aqui, vai a 111 FPS contra 108. Se você quiser que a gente faça esse exercício aqui, a gente faz. Ó. Quer ver? Dá uma diferença de 3 frames sobre 108, você tem 2,77% de ganho da 3060 Ti em 1080p. E aí? Me diz aí o que você achou. Cara, eu não esperava uma performance tão interessante em 1080p, nem nos competitivos. Mas, para fazer live, a placa da NVIDIA ainda tem recursos a mais que a placa da AMD, e isso é um ponto a favor. No entanto, a NVIDIA custa mais caro. E, às vezes, bem mais caro. Nós estamos falando de R$1.000 a mais. No atual cenário, a faixa de 1.000 a mais. E aí? A AMD, eu sempre falei isso, para compensar tem que estar mais barato que a NVIDIA. Porque a AMD ela é mais instável. A NVIDIA tem drivers melhores, mas com a AMD você joga bem também, né? Mesmo preço vai de NVIDIA, uma diferença grande, igual R$1.000, se você analisar 30 e poucos por cento de diferença, é muita coisa. A AMD faz sim sentido, dá para jogar muito bem com a AMD, inclusive fazer lives com a AMD também, ela vai bem. E também a AMD ainda vai dar um bom caldo em Quad HD com a 6650 XT. Mas me conta o que você achou. Coloca aqui embaixo o que você achou. Né? Te surpreendeu? Tem alguma coisa a acrescentar? Lembrando que a placa da AMD consome menos que a placa da NVIDIA, que é uma coisa muito interessante. Eu vou nessa, tamo junto, aquele like é nóis. Eu espero que você tenha gostado. Comente o que você achou e até a próxima.